O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo o Evangelho de São Marcos. E nós vimos aqui um movimento no início da pregação de Jesus. Ele saiu de Nazaré, desceu até Cafarnaum, cidade à beira do mar da Galileia, onde mora Pedro. Ali ele chamou os discípulos, formou os primeiros discípulos e depois voltou para visitar novamente Nazaré, a sua terra. E quando ele chega na cidade de Nazaré, no meio dos seus familiares, ele não pode fazer muitos milagres, fez apenas alguns. Diz aqui que ele curou algumas pessoas, curou alguns doentes, impôs as mãos e pronto. Ele não pôde fazer muitos milagres porque aquele povo não tinha fé. E ele se admirou com a falta de fé deles. Mas por que Jesus se admirou com a falta de fé daquele povo? Porque, na verdade, as três virtudes, fé, esperança e caridade, são as três virtudes chamadas teologais. São virtudes do próprio Deus, ou são ações do coração do próprio Deus. É um dom próprio de Deus. Esse dom, ele dá a cada um de nós. As outras virtudes, a temperança, a fortaleza, as 4 outras virtudes, nós não recebemos de Deus. Nós construímos ela dentro de nós, também por graça de Deus, pela força do Espírito Santo, mas por um esforço pessoal. Mas as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, elas são presentes de Deus. Deus dá a todo mundo tem a fé, tem a esperança e tem a caridade. Agora o problema é que estas 3 virtudes, elas podem ser mal formadas. Você pode não aprendê-las ou não desenvolvê-las dentro do seu coração por falta do exemplo dos seus pais. Você pode não desenvolvê-las porque você viveu numa cultura, em um ambiente que não se fala delas e que elas não são necessárias. Ou você pode deturpá-las dentro do seu coração porque você voltou a sua mente para uma outra situação, outra coisa e deixou para lá. E acontece dentro de nós, dentro do nosso coração, aquilo que Jesus contou através das parábolas. As parábolas do talento. Ele diz que a um foi dado 1 talento, a outro foi dado 5, a outro foi dado 10. A cada um foi dado esses talentos e esses talentos precisam ser trabalhados. Se eles não forem trabalhados, nós perdemos até eles. Então essas pessoas de Nazaré não tinham fé porque não cultivaram a fé. Porque não buscavam o Deus verdadeiro, porque não buscavam a verdade, não encontravam a verdade porque não tinha a intenção.
Então hoje nós precisamos também fazer um exame de consciência e nos perguntarmos se nós estamos exercitando a nossa fé. Se este dom que Deus nos deu, ele é exercitado. Exercitado de que maneira? Uma vida de oração, leituras de bons livros que nos ensinam as coisas de Deus, uma busca pelo conhecimento da igreja e da verdade. Se nós temos os valores evangélicos dentro do nosso coração, nós cultivamos eles. Se nós olhamos para o exemplo dos santos que nos antecederam, que viveram antes de nós, se nós temos um trabalho constante, permanente dentro do nosso coração, para que esses dons possam crescer. Se nós não temos esse trabalho, naturalmente eles vão morrer dentro de nós. E talvez pode ser que da mesma forma como Jesus ficou admirado com a falta de fé deles, ele também fica admirado pela nossa falta de fé. E o que é pior de tudo isso é que a fé é o dom necessário para poder entrar no céu. Ele é a chave do céu. Sem a fé é impossível entrar no céu. Você pode amar as pessoas, fazer todos os gestos de caridade que você puder, toda a filantropia, tudo o que você quiser. Pode fazer, arrancar a sua carne e dar como comida para os outros. Mas se você não tem fé, não adianta. Se você não tem esperança, não espera o céu, não espera em Deus, não coloca a sua confiança em Deus, também não adianta, mas você só consegue a esperança com a fé. Então ela é fundamental. E ela é necessária somente enquanto estamos neste mundo. Depois que a gente morreu, não é preciso mais fé. Porque depois da morte, nós veremos Deus face a face. Não precisa mais crer em nada. Nós estaremos vendo o invisível. Então, por isso que a fé, ela é extremamente necessária. Se falta em nós a fé, pelo menos a gente tem que ter a coragem de pedir, de fazer da nossa oração um pedido insistente a Deus. Senhor, me dê o dom da fé, me faça crer, me faça acreditar, me leve ao conhecimento da fé, me dê este dom, peça insistentemente. O próprio Jesus disse isso no Evangelho: aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta será aberta. Mas para conseguir, você tem que ser insistente, bater dia e noite, procurar dia e noite, insistir, e Deus dará. Mas se deixar aí a vida levar do jeito que ela quiser, ela levará para bem longe da fé. Que Deus nos dê o dom da fé.